deixa essa daqui de todo jeito, aproveita. Mas você pode colocar a aula de ontem, que é a mesma aula, tá certo? Tá bom. Depois distribuído para o pessoal. Muito bem, pessoal, como eu ia falando. Então, o cidadão representa ele, aliás, defende o direito dele, o interesse dele e de todos os outros cidadãos, certo? De toda a coletividade. Então, o titular do direito é essa coletividade. A entidade de direito público é uma pessoa jurídica que é para representar a coletividade. Infelizmente, às vezes pratica atos através de seus representantes, que são os administradores, em geral, que contrariam a lei, que causam prejuízo ao erário e assim por diante. E violam direitos no âmbito da moralidade, do patrimônio histórico e cultural, artístico, estético, que nós vimos, do meio ambiente e vai por aí afora. E são bens muito caros à sociedade como um todo, não é? Mas que às vezes viola. Mas aí, também essa questão do representante da entidade de direito público, ele pode mudar, ele muda todo dia, toda hora, a qualquer momento. Aí o que acontece? Você ajuiza uma ação popular contra o administrador de hoje, a entidade que tem um administrador X hoje. Quando chega amanhã a citação, um mês, ou 2 ou 3 depois, ou meses depois, tem um outro administrador lá. Esse outro administrador diz, não, eu estou de acordo com o autor, eu não defendo esse ato. Aliás, ele às vezes é até escolhido porque o outro praticou um ato ilegal. Então, ele vai dizer, eu ou não contesto a ação, ou eu vou contestar, não. Eu vou integrar a relação jurídica e processual, mas ao lado do autor. Então, esse parágrafo 3º dita isso. E isso, minha gente, mostra que o que existe no processo, seja ele coletivo ou individual, não é autor e réu, promovente, promovido. Promovente, promovido, suplicante, suplicado, tudo bem, pode ser. Autor e réu, isso está muito ultrapassado. O que existe é fulano versus cicrano. Coloca-se assim porque alguém tem a iniciativa primeiro. Quem teve a iniciativa primeiro, logicamente, vai ser fulano versus cicrano, que não teve a iniciativa, mas vai ser chamado ao processo. E por isso que o artigo do Código de Processo Civil, que define citação, ele define citação dizendo, citação é o ato pelo qual se chama alguém a juízo, aqui eu estou dizendo com minhas palavras, se chama alguém a juízo para integrar a relação jurídico-processual. Aliás, eu explico isso nos 29 anos que eu ensino na universidade. Por quê? Porque o código anterior ele não era nesse sentido. Hoje, o código atual, ele praticamente reproduz isso que eu estou dizendo, certo? Que era um conceito que eu dava aqui em aula há quase 30 anos, mais de 20 anos, 29 anos, já vai fazer agora em março, certo? Porque o Código de Processo Civil anterior, o mesmo de 74, ele dizia que citação é o ato pelo qual se chama alguém, o demandado, alguma coisa assim, o réu a juízo, para apresentar a sua defesa. Apresentar uma defesa. Não é assim. É para integrar a relação jurídica e processual. Ele pode vir reconhecer juridicamente o pedido, ele pode deixar de se defender, ele pode, dependendo da complexidade da relação jurídica, ele pode vir integrar a relação jurídica ao lado do autor. Tudo isso é possível, tá vendo? Então, esse conceito de hoje é o que corresponde à realidade do processo de hoje. Esses dados, essas situações são muito importantes para vocês verem o avanço que tem o processo, entender a linguagem de um dispositivo desse, se compreender o alcance do significado de uma norma nessa magnitude. Ok, pessoal? Muito bem. Parágrafo 3º do artigo 6º. A gente vai voltar a fazer uma referência a ele aqui mais na frente. Bom, no parágrafo 4º desse artigo, o Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, quer dizer, se o ato constituir uma responsabilidade no âmbito civil, no âmbito criminal, o Ministério Público tem que estar atento a isso. Sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou de seus autores. Esse dispositivo ele é interessante pelo seguinte,
é que ele, aqui é como se ele dissesse assim, o Ministério Público não é parte legítima para ajuizar uma ação popular, mas ele vai integrar o feito como custos legis. Quando o Ministério Público integra um feito como custos legis, sempre ele integra tendo a liberdade de tanto opinar em favor do autor como do réu. Mas aqui na ação popular, não. O legislador já disse que ele não pode fazer a defesa do ato impugnado. Ou seja, ele só pode defender os interesses que o autor está trabalhando, impugnando o ato, que é o ato impugnado pelos seus autores aqui do ato, certo? Daqueles que praticaram o ato impugnado, tá certo? Ele não pode defender. Por quê? Aí a resposta dessa pergunta eu vou dar daqui a pouco, mas em razão de um dispositivo que tem na frente que vai guardar a coerência com esse parágrafo 4º, ok? Muito bem. Parágrafo 5º. É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. Ora, como todo cidadão é legitimado, ele pode tanto ajuizar a ação, como ele pode integrar o feito como litisconsorte. Pronto, é isso, certo? Ou como assistente litisconsorcial. Isso aí é uma assistência litisconsorcial porque ele é legitimado para a ação, ok? Muito bem. Em seguida vem a questão relativa ao processo. Aí vocês vejam como é interessante. Mesmo pelos títulos que tem dos capítulos dessa lei, você veja que no artigo 1º ao artigo 4º, ela cuida muito da parte do objeto da ação. Né? No artigo 1º ainda cuida da legitimidade ativa. No artigo 5º nós vimos a questão da competência, que na realidade é definir também sujeitos do processo, quem é o juiz competente, é sujeito do processo. No artigo 6º nós vimos aí que o legislador indica exatamente os sujeitos passivos da relação jurídico-processual, sujeitos passivos. O artigo 5º cuida da competência, que é o sujeito imparcial, que é o juiz. O artigo 6º cuida do sujeito parcial, que é o demandado, que é o sujeito passivo da relação jurídico-processual. Repare como é interessante. Então, nós temos, do artigo, vamos resumir assim, do artigo 1º ao artigo 6º, nós temos muitas informações a respeito do objeto da ação, do sujeito ativo, do sujeito passivo do processo. Esses temas estão muito bem postos e acentuados do artigo 1º ao 6º, logicamente, sem prejuízo de que esses outros dispositivos para frente tratam do mesmo assunto, mas muito mais voltado a esses temas diz respeito exatamente a esses artigos 1º a 6º. E o artigo 7º cuida do processo. O processo é o quê? É a forma, olha a forma. E esse artigo 7º, especificamente, ele cuida mais ou menos do procedimento e diz, e quanto à forma que essa ação é de procedimento ordinário, vejam que isso daqui era do Código de 39. O Código de 39, todo procedimento era ordinário e toda ação ajuizada tinha uma audiência, minha gente. Era ordinário ao ponto de que todo processo tinha audiência, o Código de 39. No Código de 74, ele modificou isso. Por quê? Porque primeiro criou o processo com procedimento ordinário e sumaríssimo. Em 74, na origem, ele criou 2 procedimentos, o ordinário e sumaríssimo, certo? E também criou o sistema de julgamento antecipado da lida, ou julgamento conforme o estado do processo, e um dos julgamentos conforme o estado do processo é exatamente o julgamento antecipado da lide. Então, o Código criou esse sistema que se diferencia bastante. Aí aqui diz que é ordinário, que era de acordo com o Código de 39, ok? E nós agora já estamos com o Código de 2015, que o procedimento nem é mais ordinário, nem é sumário ou sumaríssimo, é comum. Veja como é interessante, tá certo? Mas aí ele diz, obedecerá o procedimento previsto no Código de Processo Civil, que era o Código de 39, e ainda observar as seguintes normas modificativas. Normas modificativas aí eram normas aqui que estão no artigo 7,
que dão determinada peculiaridade para mostrar que o processo não tem o mesmo rito ordinário que tinha no Código de 39. Essa é a realidade. Esse seria o quê? Uma espécie de processo ou procedimento especial. Como no Código de Processo Civil, nós temos vários procedimentos especiais ainda. Temos alguns, o Código tentou, inclusive, fazer uma unificação e trouxe, inclusive, o procedimento especial para compor o livro do processo comum, certo? Apenas trouxe um capítulo, um título indicando os procedimentos especiais, mas é um procedimento comum também do procedimento especial, apenas cada um deles tendo alguma peculiaridade. É o caso aqui é um procedimento comum também com algumas peculiaridades que indica ser um procedimento que tem alguma especialidade, quais são essas especialidades? O juiz, ao despachar inicial, além de citar os réus, deveria só determinar a citação dos réus. Pronto, é só isso. Mas intimar o Ministério Público, é uma peculiaridade. Requisitar, na letra B do inciso 1 do artigo 7, requisitar as entidades indicadas na petição inicial os documentos que tiverem sido referidos pelo autor e que ele não conseguiu, aquela coisa que a gente já viu. O representante do Ministério Público providenciará para que as requisições a que se refere o inciso anterior sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz. Se os documentos de informação não puderem ser oferecidos, o juiz poderá autorizar a prorrogação, e assim vai. Aí no inciso 2, quando o autor preferir a citação dos beneficiários passear por edital, aí quer dizer, é um artigo que cuida só do procedimento. Aí por edital, dá o prazo do edital, como deve ser. Logicamente, esse disciplinamento do edital, na época, era muito diferente de hoje, que hoje é um diário oficial, eletrônico, é publicado no mesmo dia, no outro dia. Naquela época, mandava para um diário oficial, que não era eletrônico, e que passava dias, meses, às vezes, para ser publicado um expediente. Repare como eram as coisas na época. Qualquer pessoa beneficiada ou responsável que não tenha sido indicado na inicial, mas no curso do processo vir a ser conhecida essa pessoa, daquelas pessoas que estão na cabeça do artigo 6º, certo? Poderá integrar o processo, e aí vai haver contraditório, ampla defesa com relação a essa pessoa que integrar, é o inciso 3. O prazo da contestação no inciso 4 é de 20 dias, prorrogar por mais 20, tendo em vista que se trata de um processo peculiar. Repare que são diversos procedimentos que modificam um pouco o rito comum, né? Caso não requerido até o despacho sonegar a produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará a vista às partes em 10 dias para alegações. Esse inciso 5º, eu tenho uma informação sobre ele que é muito interessante. Já falei aqui para vocês que o Código de 39 obrigava que todo processo civil, ele fosse de rito ordinário, e esse rito ordinário implicava em que todo processo tivesse audiência. Mesmo que na audiência não tivesse nenhuma prova a produzir. Não tinha prova a produzir, o que se fazia? Fazia-se a famosa ratifica-se a inicial na audiência. Só dizia isso, ratifica-se a inicial e o réu ratifica-se a contestação. Isso era chamado no foro, no corredor do foro, de papagaio. Papagaio porque repetia-se, não tinha prova nenhuma a produzir, o autor repetia o que estava na petição inicial e o réu repetia o que estava na contestação. Isso chamava-se comumente de papagaio. Repare como é interessante, né? Pois bem, esse inciso 5º do artigo 7º, ele indica o quê? Ele indica também um dado interessante, histórico, que é uma previsão de que no futuro iria haver uma modificação desse sistema ordinário, que era o quê? Fazer com que existisse um julgamento antecipado, um julgamento conforme o estado do processo. Esse é um embrião, esse inciso 5º é um embrião para o que veio no Código de 74, isso em 1965, isso foi exatamente aí 9 anos depois, né? Veio o julgamento conforme o estado do processo. Por quê? Porque aqui diz o seguinte: o juiz ordenará a vista às partes, caso não houvesse prova a produzir, certo? Nem testemunhal ou pericial, para em 10 dias fazer as alegações, e aí o processo já era concluído para julgamento. Repare que o que é isso? Não havia necessidade de audiência, tá certo?
Caso não requerida até o despacho sancionador a produção de prova testemunhal pericial, aqui indica outra coisa interessante da época. É o princípio dispositivo. A prova, repare como é diferente o processo hoje. A prova num processo atendia ao princípio da disponibilidade da parte. Só a parte podia apresentar a prova. Se ela não apresentasse, o juiz não ia indicar a prova e dizer que era necessário produzir prova, não. Hoje é o contrário. O juiz é quem determina a prova. Inclusive, que as partes requerem, ele pode entender serem desnecessárias ou adequar só as provas que ele acha que é importante para o caso e assim por diante. Está lá no artigo 357 do Código de Processo Civil, que é o artigo mais rico que existe no Código de Processo Civil. Eu digo sempre que se o Código de Processo Civil se resumisse só esse artigo, ele atendia todo o princípio do devido processo legal. É muito importante. Amanhã, depois, quando vocês forem juiz, se vocês não quiserem conhecer nada de processo civil, pelo amor de Deus, tenham domínio do artigo 357 do Código de Processo Civil, que vocês serão um grande juiz, certo? Basta isso, mas toda a plenitude que o artigo 357 do Código de Processo Civil oferece. Toda a plenitude e completude que o artigo 357 oferece. Se vocês souberem e aplicarem o 357, isso já é suficiente, certo? Essa que é a realidade. Bom, então esse inciso 5º, ele antecipou o julgamento antecipado, antecipou a previsão do julgamento antecipado do feito, que veio se consolidar em 74. Aqui apenas exigia que, se as partes não apresentassem prova, que fosse feita, dada a oportunidade, que elas fizessem as alegações finais, pronto. E aí o juiz julgava sem necessidade da audiência. O importante aqui é esse detalhe, que no Código de Processo Civil de 39 era obrigatória essa audiência, ok? Então, esse inciso 5º tem esse dado que é muito importante. A sentença, quando não prolatada em audiência, deverá ser proferida em 15 dias. E o parágrafo 1 diz que o proferimento da sentença, além desse prazo, implica em privar o juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção durante 2 anos. E, se for por antiguidade, pelo tempo de retardamento do julgamento da ação popular. Eu só queria dizer aqui para vocês o seguinte, vocês podem ter curiosidade de dizer, professor, isso é aplicado na prática? Bom, na prática é o seguinte, todo juiz, mensalmente, ele encaminha um relatório para a corregedoria e, logicamente, se tiver processo de ação popular na vara ou comarca que ele trabalha, o que for, sessão judiciária, o que for, ele logicamente tem que informar o andamento da ação popular. Se ela tiver concluída e tiver ultrapassado o prazo, ele vai ter que justificar, salvo motivo justo, declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente, aquilo que eu falei, tá certo? E aí, hoje, logicamente, isso é perfeitamente justificado. Por quê? Porque o juiz só vai dizer, olha, tem esse processo que está mais de 10 dias, mas ele está numa fila que, de 200 processos, ele é o 100º, e quando chegar a vez dele, logicamente, eu vou julgar. Pronto, está justificado. Exatamente de acordo com o que prevê a lei. Aí, na prática, ele não acarreta esse prejuízo, uma vez justificado por essas circunstâncias que a sentença não foi proferida no prazo por esses motivos, certo? Isso é o que existe na prática. Logicamente, é preciso que o juiz informe e, quando for dar a sentença no processo, justifique, porque diz, salvo motivo justo inclinado nos autos, aí é quando ele for dar a sentença, que está dando a sentença fora do prazo, tendo em vista que se tratava de processo, que tinha na lista e tal, ele tem que justificar. E o órgão disciplinar ele tem que mandar mensalmente a informação dizendo por que é que o processo ainda não foi julgado. Certo? Tem lá todo nesses relatórios um quadro de preenchimento dessa situação. Ok? Muito bem, minha gente. Só uma curiosidade aqui nesse artigo 7º, que é o seguinte. De técnica legislativa. Veja que o artigo 7º tem, em seguida, o inciso 1, e depois do inciso 1 tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Aí, depois do parágrafo 1º e 2º, tem o inciso 2, 3, 4, 5, 6. Aí, no inciso 6, tem o parágrafo 1. Eu queria só mostrar aqui que isso é uma questão de curiosidade
do processo legislativo na época, que o inciso, na época da lei 65, era mais importante do que o parágrafo. Então, não é que hoje o que tem, os incisos podem ser do artigo ou do parágrafo. Na época, os incisos eram do artigo ou, aliás, era invertido. Na época, os incisos eram do artigo e dos incisos é que surgiam os parágrafos, tá certo? Esse detalhe é importante, que só para alguém que for ler, aí vai um parágrafo depois do inciso, e depois o seguinte, aqui vem o inciso 1, aí parágrafo primeiro e segundo, aí vem o inciso 2, o inciso 2 depois do parágrafo, não tem o inciso 1 do parágrafo segundo, não. Pela técnica legislativa de hoje seria assim, mas não, na técnica legislativa da época não. E no inciso 6 tem um parágrafo único, é porque o parágrafo era mais importante do que o inciso, aliás, era mais importante do que o parágrafo, e ele vinha sempre, os parágrafos vinham sempre depois dos incisos. É uma curiosidade aí em matéria de técnica legislativa, do momento histórico da lei, tá certo? Bom, artigo 8º ficará sujeito a pena de desobediência por motivo justo, salvo, aliás, motivo justo devidamente comprovado, a autoridade administrador que não fornecer informações, dados, elementos e certidões do prazo. Aquela história que a gente já falou da ação popular, da ação civil pública, da não entrega de documentos, requisição pelo juiz, que lá na lei da ação civil pública tem um crime específico no artigo 11, constitui crime, artigo 10, constitui crime previsto lá no artigo 10 da lei da ação civil pública. Aqui o legislador remeteu para o crime de desobediência, fica sujeito à pena de desobediência. Mas a mesma coisa, quando há requisição, solicitação e não informa nem cumpre o prazo. Aqui eu só faço lembrar isso, que nós temos lá já essa previsão. No artigo 9º, nós temos o quê? Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição de instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstas no artigo 7, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Aqui esse artigo é interessante. E aí nós vamos voltar exatamente a combinar esse artigo com aquele parágrafo 4º do artigo 6º, eu acho, do artigo 6º. Por quê? Porque aqui é o seguinte. Se o autor desistir da ação, não, desistir da ação aqui, tenha cuidado, não é desistência da ação, chegar e pedir desistência da ação, que não pode, nessa ação não pode. As ações coletivas não existe desistência. O que existe é abandono, desinteresse, certo? E essa situação leva ao quê? A que o processo não tenha seguimento. Para que o processo tenha seguimento, aí o que a justiça faz, o juiz faz? Publica um edital em 90 dias para que qualquer cidadão possa integrar o feito e dar continuidade à ação. Se não o fizer, aí o Ministério Público tem o dever de continuar e prosseguir na ação. Aí aqui, minha gente, é aquilo que eu falei. Por que é que o legislador não quis, no parágrafo 4º do artigo 6º, que o Ministério Público defendesse o ato impugnado? Porque ele não é legitimado para a ação popular, mas ele pode assumir a condição de autor da ação popular no curso do processo. Está aqui, artigo 9º, tá certo? Da Lei da Ação Popular. Veja que detalhe interessante. O Ministério Público não pode ter a iniciativa de uma ação popular. Ele não tem legitimidade de iniciativa de uma ação popular, mas ele pode assumir a condição de autor da ação popular no curso da ação, quando ocorre a hipótese do artigo 9º. Quais são as hipóteses? Primeiro, quando o autor abandona o desinteresse. Segundo, quando há absolvição de instância. O que é absolvição de instância? A absolvição de instância é uma expressão que tinha no Código de 39, tá certo? E essa expressão veio a ser substituída no Código de Processo Civil atual por extinção do processo sem análise do mérito, certo? Mas em que circunstância? Naquelas circunstâncias que nós temos duas situações no Código de Processo Civil atual, do que seria a absolvição de instância na época, e hoje a extinção do processo sem julgamento do mérito, que é, primeiro, quando o juiz abre vista ao autor para que ele diligencie, cumpra alguma diligência no processo. E ele, por mais de 30 dias, não o faz.
Segundo, quando ele abandona a causa por mais de por um ano ou mais de um ano. São duas situações que tem no Código de Processo Civil atual e que estava no Código de Processo Civil já vem desde 74, certo? Como extinção do processo por falta de interesse da parte, né, em dar seguimento ao processo. Pois bem, essas situações eram chamadas no Código de Processo Civil de 39 de absolvição de instância. E aí, em razão disso, o legislador prevê a possibilidade de que, nessas duas possibilidades, que, primeiro, qualquer cidadão possa continuar como autor da ação popular. Se não o cidadão, obrigatoriamente, o Ministério Público, certo? Por dever funcional. Então, esse detalhe é importante, interessante em matéria de processo coletivo da ação popular, ok? Então, esse artigo 9 tem esse detalhe, essa informação. E é nisso daí que casa aquele parágrafo 4º do artigo 6º, com relação ao Ministério Público não poder impugnar o ato administrativo objeto da ação. Impugnar o ato não, defender a defesa do ato realizado pela autoridade administrativa. É por isso que ele não pode, por essa circunstância desse artigo 9, ok? Bom, o artigo 10, ele cuida já de uns efeitos da sentença, viu, minha gente? Aqui, olha, cuidado que efeito da sentença, objeto da ação popular, objeto contra a pretensão, nós vimos lá, falei já do artigo 1º ao artigo 6º, tem muita coisa, principalmente nos artigos 1º ao 4º, não é? E aqui nós já vamos para os efeitos da sentença, que é o objeto quanto ao resultado. As partes só pagarão custos de preparar ao final. Bom, com relação ao autor da ação popular, ele nem faz preparo prévio, nem suportará os efeitos de uma decisão em pagamento de custos honorários e despesas processuais. Isso está no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. E aqui está repetido. Só que aqui, quando diz as partes, na realidade é o demandado, quando é vencido. Quando o autor ganha a ação, o demandado paga as custas e aquilo que seria do preparo do início vai ser ao final, tá certo? Efeito da sentença quanto aos efeitos acessórios, efeito da sentença acessório. Agora, o artigo 11 diz o seguinte: a sentença que julgando procedente da ação popular. Esse artigo 11, efeito da sentença, o mais importante, efeito da sentença do processo da ação popular. A sentença que julgando procedente da ação popular decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvado a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano quando incorrerem em culpa. Bom, minha gente, esse artigo 11 é o artigo que produz os efeitos principais de uma ação popular. Os efeitos da sentença numa ação popular. Quais são eles? Primeiro, um efeito desconstitutivo. Quando fala em invalidade do ato impugnado, nós estamos diante de um efeito da sentença desconstitutivo. Desconstitutivo porque desconstitui o ato, o contrato, o ato jurídico, o negócio realizado, etc, etc. Então, decretar a invalidade do ato impugnado significa que a sentença, quando procedente a ação popular, ela tem o objetivo de produzir efeito quanto à desconstituição do ato jurídico, certo? Esse é um primeiro efeito que vem da sentença. Agora, outro efeito é o efeito condenatório de obrigação de pagar. Se por acaso o bem jurídico que está sendo lesionado do poder público for um bem jurídico que represente valor pecuniário, valor econômico, patrimonial, tá certo? Já falamos isso aqui. Então, se for, condenará o pagamento de perdas e danos aos responsáveis e, logicamente,
a entidade de direito público é quem responde objetivamente. E algum funcionário que tiver causado, provocado dano, responderá subjetivamente, porque quando ele incorre em culpa, certo? Esses dados são interessantes. E aí terá uma ação regressiva depois, quando o responsável pelo ato ou a entidade de direito público forem condenadas, pode entrar com ação regressiva contra o funcionário que tiver causado o dano de forma culposa, se tiver ocorrido essa hipótese, tá certo? Então, esse artigo 11 cuida de efeitos da sentença na ação popular quanto aos efeitos principais, certo? E nós temos efeitos no campo de dois grandes efeitos que nós vimos quanto aos efeitos de uma sentença. Primeiro, é o desconstitutivo. Segundo, o condenatório. O condenatório de quê? De pagamento em pecúnia, em dinheiro, por quantia certa, que é o prejuízo que tiver ocorrido, causado. Isso patrimonial. Agora, se for em matéria de meio ambiente ou em matéria de violação ao princípio da moralidade, há outro bem da vida que diga respeito a um bem imaterial, sempre as obrigações podem, eventualmente, ser de fazer ou não fazer, tá certo? De impedir, de viabilizar, de inibir. Aqui, por exemplo, um dos efeitos que ressai com a decretação do ato, da invalidade do ato, é o efeito inibitório da ação. O efeito inibitório é o efeito que está no campo da obrigação de fazer ou não fazer, porque faz cessar os efeitos que aquele ato provoca, aquele ato que está sendo impugnado na ação popular, né? Então, os efeitos que ele produz, eles cessam, eles ficam inibidos de ocorrer, de se configurar, e são desconstituídos. Se são desconstituídos, não vai mais existir isso, tá certo? Então, esse artigo 11 é de uma riqueza extraordinária de informações, de dados, elementos, com relação aos efeitos da sentença na ação popular. Muitos efeitos ressaem aí na leitura desse artigo 11, e principalmente do que tem como objeto hoje nos objetos mais quanto à pretensão que nós vimos na ação popular, certo? Esses dados são muito importantes para a gente ter cuidado em fazer uma leitura com completude do artigo 11 no que tange aos efeitos da sentença na ação popular. Bom, aí vem o artigo 12, que diz: a sentença incluirá sempre na condenação dos réus o pagamento ao autor das custas, demais despesas judiciais e extrajudiciais. Olha, aqui são efeitos acessórios da sentença na ação popular, que quando o autor é vencedor, o réu pagará. Esse artigo 12 ele combina com o artigo 10, tá certo? Eu já havia falado nisso aqui. E aí ele manda que seja incluído no pagamento ao autor das custas, despesas processuais, extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como dos honorários de advogado. O autor será beneficiado com os honorários de advogado pela condenação que vier de uma sentença numa ação popular. E aí nós temos efeitos acessórios também, do jeito que cuida do artigo 10, o artigo 12, efeito acessório da sentença na ação popular, e que esses efeitos acessórios diz respeito a pagamento de custos, despesas processuais, extrajudiciais, que o autor tenha comprovado que tenha feito, e ainda aos honorários advocatícios, tá certo? E a sentença que é apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar ali manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento de décimo das custas. Bom, aqui esse artigo 13, ele vem exatamente se casar com aquilo que tem no final do inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que o autor não arcará com custos do processo, salvo se reconhecida a litigância de má-fé. É exatamente isso que está aqui. Você diz assim:
Mas, professor, aí está dizendo julgar a lide manifestamente temerário. O que é uma lide manifestamente temerária? É uma das hipóteses de litigância de má-fé, minha gente. Se você pegar o Código de Processo Civil, na parte de litigância de má-fé, você vai ver isso daí. E era a litigância de má-fé no Código de 39. Qual era a litigância de má-fé no Código de 39? Exatamente a lide manifestamente temerária. O que é uma lide manifestamente temerária? É uma lide que não tem fundamento, que não tem razões, que foi ajuizada sem... por mero capricho, por isso, por uma série de circunstâncias que leva a se reconhecer que a lide é manifestamente temerária, e isso é uma litigância de má-fé. E uma litigância de má-fé leva a que o autor da ação não só pague as custas, como o pagamento será em décuplo. Tá certo? Isso a gente viu na ação civil pública também. Eu me refiro a ela para vocês verem que o fundamento é o mesmo. E se o valor da lesão ficar aprovado no curso da causa, será indicado na sentença. Se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. Esse artigo 14 é muito interessante, porque ele cuida de instituto jurídico hoje no Código de Processo Civil que tem uma outra linguagem, né? A questão da linguagem para poder a gente entender o artigo. A leitura do artigo aqui, nossa, não se casa com nada do Código de Processo Civil à primeira vista, pois se casa perfeitamente com um instituto muito importante do processo civil. Se o valor da lesão ficar aprovado no curso da causa, será indicado na sentença. Sabe o que significa isso? Essa primeira parte, quando a sentença for líquida, ou quando na demanda já existir elementos para que a sentença seja líquida, assim a será. Se o valor da lesão ficar aprovado no curso da causa, será indicado na sentença. Indicado na sentença, então a sentença já é líquida. Agora, se depender de avaliação ou perícia, será apurada na execução. Aí aqui seria, na linguagem do Código atual, quando a sentença não for líquida, será realizada uma liquidação. Na época dizia-se o quê? Se essa sentença não for líquida, não é assim, diz, se a sentença precisar de uma avaliação ou perícia, para se apurar o valor, que não foi comprovada essa parte no processo de conhecimento, ele será apurado na execução. Ajuiza-se a execução e, para ser executado, apura-se o valor, fazendo-se essa avaliação perícia, que era o que dizia na época. Hoje é realizada uma liquidação que se realiza todo meio de prova para indicar e apontar e encontrar o valor devido, certo? Então, esse artigo 14, ele cuida da chamada sentença líquida ou ilíquida, imagina, a linguagem, né? Totalmente diferente, mas os institutos são os mesmos, certo? Parágrafo 1º. Quando a lesão é resultado da falta ou isenção de qualquer pagamento, quando o julgamento for que leva a uma condenação em pagamento por quantia certa, a condenação imporá o pagamento devido, valor devido, com acréscimo de juros, de mora e multa legal ou contratual, se houver a multa, lógico, né? Mas será acrescido de juros de mora. Então, aqui é apenas dizendo que na sentença pode ser, naquela época, que as coisas eram bem diferentes de hoje, na sentença poderia existir pagamento de juros e até de multa, se existisse do contrato, essas circunstâncias, certo? E quando a lesão é resultado de execução fraudulenta também, execução fraudulenta do ato administrativo, minha gente. De uma execução de um ato ou contrato administrativo fraudulento simulado ou irreal de contratos, olha, execução fraudulenta simulada ou irreal de contratos. A condenação versará sobre a reposição do débito, do prejuízo, com juros de mora. A mesma coisa, apenas o legislador sendo bem percussiente, mostrando que cada situação implicará em reparar o dano e acrescer juros de mora. E se for um contrato que tenha previsão de multa, também inclui a multa. Tudo isso é o casuísmo do legislador diante do caso concreto, certo? E no parágrafo 3º desse artigo 14, quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução far-se-á por desconto em folha até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público. Bom, minha gente, esse parágrafo 3º tem aqui um dado muito importante e relevante,
que sempre se fala que salário é insuscetível de penhora, de garantia. Olha, pelo Código de Processo Civil, hoje tem uma série de situações que implicam em poder o salário ser penhorado. Primeiro, quando se trata de obrigação da mesma natureza. De que natureza? Alimentar. Vamos admitir que seja uma prestação que tenha que pagar alimentar. Prestação alimentar toda a vida foi possível de ser descontado no salário. Então, se descontar em salário é uma forma de penhora, é uma forma de garantia, é uma forma de o judiciário impulsionar no patrimônio da pessoa para satisfazer a obrigação. Essa é a realidade. Não é? Então, de natureza alimentar, mas era entendido de natureza alimentar apenas em alimentos resultantes de ações de direito de família. Hoje, o Código estendeu a toda e qualquer obrigação de natureza alimentar, mesmo que não seja no campo do direito de família. Mas antes disso, já existia a possibilidade de penhora em salário, através da ação popular, aqui no parágrafo 3º do artigo 14, minha gente. Certo? Então, é possível a penhora sobre salário, dependendo, logicamente, da natureza da obrigação. Se ela for de natureza alimentar, e nos casos expressos previstos em lei, que no caso aqui é de reparação de dano ao poder público, na forma da lei da ação popular. Agora, quanto é que é feito esse desconto? A lei do Estatuto do Servidor Público, ela prevê que esses descontos só podem ser até no máximo 10% para este efeito aqui. Não diz respeito à questão das obrigações de natureza alimentar, que o juiz é que fixará na decisão, tá certo? Para efeito de pagamento de valores ao poder público, é até 10%, é o que prevê o Estatuto do Servidor Público, ok? Então, essas informações são muito importantes, porque isso no concurso é para matar, né? Essa história de concurso, você veja como é interessante. Se quiser, tem tantas exceções nas leis e situações bem peculiares, que se uma comissão de concurso quiser que ninguém responda nenhuma pergunta, é só fazer o questionário, a questão, o formulário, dentro das exceções previstas na ordem jurídica, minha gente, mata o candidato. É por isso que é preciso ter muito cuidado e determinadas afirmativas. Olha, isso é muito comum dizer, olha, em matéria de salário não existe garantia, não existe penhora, não existe desconto. Olha, cuidado. Isso, primeiro, no Código de Processo Civil atual, isso mudou muito, consideravelmente. Segundo, antes do Código de Processo Civil, antes do Código de 74, já era possível na lei da ação popular. Então, nós temos aí já mais de 40 anos, viu, minha gente? 40, já tem mais de 50 anos que isso era possível. Não, é mais de 40, não tem 50. Certo? Então, são essas coisas que precisam ser muito bem trabalhadas, né? Não, já tem mais de 50, realmente. Já tem 50 e quase 55. Quase não, tem 55 anos, 56 já quase. Entenderam? Então, isso é muito importante, muito interessante para poder se ter cuidado, pelo menos ficar atento para esse detalhe, certo? E no parágrafo 4º, a parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a sequestro e penhora desde a aprovação da sentença condenatória. Nós temos aqui efeitos com relação ao quê? A obrigação de pagar, restituir bem valores e bens, e obrigação de entregar coisa, tá vendo? A parte condenada a restituir bens materiais, possivelmente, né? É a obrigação de entregar. E valores, condenação de obrigação de pagar a quantia certa, certo? Ficará sujeita tanto a sequestro como a penhora. Sequestro do bem, penhora de valores, desde a aprovação da sentença condenatória, tá certo? Significando dizer que, em princípio, nem há efeito, não há efeito suspensivo do recurso e a execução já pode ser provisoriamente
requerida já a partir da sentença condenatória. Esse detalhe é importante aqui no parágrafo 4º para prever todas essas possibilidades, tá certo? Aí, em seguida, vem o artigo 15, que prevê que no curso da ação, se, aliás, no curso da ação ficar aprovada a infringência da lei penal ou prática de falta disciplinar, aqui a lei combina a pena de demissão, a rescisão do contrato de trabalho, o juiz determinará a remessa de qual potestade das peças necessárias às autoridades e aos administradores a que competir aplicar essa ação. Essa mesma regra nós vimos lá na lei da ação civil pública, que o juiz, constatando alguma irregularidade que vá além daquilo que diz respeito ao objeto da ação civil pública, a mesma coisa eu digo aqui, que vá além da responsabilidade no que diz respeito a uma ação popular, ele deve mandar as peças do processo para as autoridades incumbidas de tomar alguma providência. Pode ser o Ministério Público, lá parece que indica diretamente o Ministério Público, né? A lei mais moderna já indica o Ministério Público para apurar outras responsabilidades. Aqui indica autoridades, logicamente aqui está incluído o Ministério Público, mas está incluído também autoridades administrativas que para poder instaurar processo de demissão, processo de apuração de prejuízo, disso, daquilo, aquilo outro. Inclusive de rescisão de contrato de trabalho, se a relação jurídica for trabalhista, porque na época a relação jurídica, a maioria era trabalhista. A administração pública tinha poucas, tinha os servidores chamados efetivos e os servidores estatutários, mas era num percentual bem inferior. Depois é que a Constituição de 88 criou o sistema do regime único, que depois de regime único verificou-se que o poder público não podia suportar e modificou-se de novo, e hoje nós temos regime estatutário e regime trabalhista. Na época tinha também, mas era maior o trabalhista nessa fase aí, certo? Hoje, o trabalhista talvez seja menor, principalmente no que diz respeito à União. Nos estados e municípios, não, aí depende muito de cada estado e município, ok? Então, esse artigo 15 tem esse papel. O 16, caso decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público promoverá nos 30 dias seguintes sob pena de falta grave. Aqui é o seguinte, esse artigo 16 é interessante. Por quê? Porque depois de proferida a sentença em segundo grau, olha, já pode ser executada a sentença. Ok. O julgado, o acórdão, no caso aqui. Aí o autor tem o quê? 60 dias. Se o autor não fizer em 60 dias, qualquer cidadão pode ingressar no processo, é legitimado também para requerer essa execução. Certo? Agora, se não o fizer, aí o Ministério Público, sob pena de falta grave, tem o dever de promover, em 30 dias depois de esgotado esse prazo aí, a execução no processo da ação popular. Repare como o Ministério Público tem uma série de responsabilidades nessa ação e como ele pode integrar essa ação. Num primeiro momento, o Ministério Público pode integrará, ele nunca pode ser o autor, ele integrará como custos legis. Custos legis, hoje não, nesta lei, e para essa lei, e para esta ação, é bem diferente. É um custo legis que ele não pode ter uma liberdade total de atuar no processo, só atua em defesa do próprio autor. Segundo, ele pode assumir a condição de autor da ação, embora ele não tenha legitimidade para ingressar com a ação, mas pode assumir a condição de autor da ação do curso do processo. Terceiro, ele tem legitimidade para requerer execução quando o autor não requerer essa execução também, que a gente está vendo aqui. E quarto, ele tem legitimidade para recorrer da sentença num processo da ação popular. Então, são 4 papéis que o Ministério Público tem, tendo-se cuidado em que circunstâncias esses papéis podem ser exercidos dentro do processo da ação popular. Ok? Como custos legis e como legitimado para recorrer, isso daí ele assume independentemente de qualquer outra circunstância que a lei prevê.
Agora, para assumir a condição de autor da ação, é preciso que o autor abandone a causa e nenhum outro cidadão assuma essa condição. Para executar, ele é legitimado também, mas desde que o autor não requeira a execução, nem qualquer outro cidadão venha a requerer. Então, essas situações peculiares precisam ser analisadas em cada caso, tá certo? Bom, aí no artigo 17, nós temos, é sempre permitido às pessoas ou entidades referidas no artigo 1º, ainda que hajam contestado a ação, promover em qualquer tempo e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. Esse artigo 18, 17, ele vem a propósito daquilo que eu já falei com relação ao parágrafo 3º do artigo 6º. Né? Eu disse, olha, eu vou voltar a falar desse artigo, mas na frente tem outro dispositivo que vai invocar a necessidade da gente entender esse parágrafo 3º com a leitura de outro artigo. Chegamos aqui a ele. Esse artigo 17 ele é entendido exatamente de acordo com o artigo 6º, parágrafo 3º. Por quê? Veja aqui como é esse artigo 17. Olha, a entidade de direito público, aquelas entidades arroladas no artigo 1º, elas foram cientificadas no processo, integrou o processo, contestou a ação. Mas, ao final, a ação foi julgada procedente. Ela perdeu. Não é? A entidade perdeu. No entanto, ela é legitimada para requerer a execução da sentença. Já pensou aí contra os demais réus? Já pensou aí? Pois é. Aquela história. Ela perdeu como entidade representante do povo. Mas os titulares do direito não é ela a entidade. É quem? O cidadão. E aí, como ela é representante do cidadão, apenas ela incorreu num equívoco, num erro, numa ilicitude, numa ilegalidade naquele caso, ela pode agora dizer, olha, na realidade eu perdi a demanda, mas como os cidadãos ganharam, como eu sou representante desse cidadão, eu vou requerer a execução. E pode requerer. E está aqui, a lei está autorizando. Logicamente que isso acontece somente quando esse representante da entidade de direito público tenha mudado. Se for o mesmo que tenha praticado o ato, dificilmente ou quase nunca isso vai acontecer. Mas é possível. Só estou dizendo, né? Que ele, por uma questão pessoal, eu pratiquei o ato, defendi o ato, contestei a ação, eu não vou requerer a execução. Ele pode pensar nisso. Embora isso esteja errado também. Você veja como é interessante. Agora, nessa época que o processo já foi julgado, agora está na fase de execução, é outro administrador, e o administrador que está agora diz, eu toda a vida achei que essa ação popular realmente tinha procedência, esse ato era ilegal, era abusivo, era ilegítimo, era lesionador do poder público, lesivo, o que ele achasse. Lógico que agora, já que o autor ganhou, eu vou executar a sentença, executa com maior tranquilidade. Tá certo? Tá vendo? Mesmo a entidade que ele representa tendo perdido a ação. Ele vai executar realmente com relação aos demais réus, porque naquilo que os outros tenham sido condenados em responsabilidade solidária com ele, ou responsabilidade subsidiária, da forma que tiver sido a sentença. Esse artigo 17, ele se casa com o parágrafo 3º, por quê? Porque no parágrafo 3º você pode contestar a ação, não contestar a ação, e pode integrar o processo como litisconsorte do autor da ação. Veja que detalhe interessante. E aqui você perdeu a demanda e pode promover a execução da sentença contra os demais réus, mesmo tendo perdido a ação, a entidade de direito público. Isso, minha gente, só é possível raciocinar quando você verifica a questão da titularidade do direito material nesta ação. A titularidade do direito material não é da entidade de direito público. A titularidade do direito material é da coletividade, dos cidadãos, tá certo? O cidadão, que é um deles, veio para ajuizar a ação,
defende o direito dele e representa os demais cidadãos, tá certo? Ah, professor, mas a entidade de direito público também não representa? Sim, representa, mas ela praticou um ato ilegal, tá certo? Aí o titular do direito, opa, peraí, você não está defendendo bem meu direito. Olha, é isso. Isso deveria ocorrer numa eleição, né? Também, né? Ah, não vou votar em fulano, não, porque ele não foi um bom administrador, não é um bom administrador. Eu não me conformo com a administração dele. Eu acho que tem muitos equívocos, tem muito erro, tem isso, aquilo outro. Eu vou, logicamente, votar em outro eleitor. É a mesma coisa, assim, também, aqui, numa ação dessa natureza. Então, as pessoas, as autoridades e as pessoas físicas são apenas representantes dos verdadeiros titulares do direito, que são os cidadãos, tá certo? Muito bem, a sentença 18, artigo 18. Terá eficácia de coisa julgada orponível erga omnes. Esse artigo 18 vai fazer lembrar aqui um artigo. Exceto no caso de haver sido ação julgada improcedente por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento valendo-se de nova prova. Minha gente, se você pegar esse artigo 18 e fizer a leitura dele de acordo com o artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor, é a reprodução lá do artigo 103, ipsilitris desse artigo 18, que esse artigo 18 é de 1965, certo? E o artigo 103 do Código do Consumidor é de 90, presta atenção, mas o inciso 1 é rigorosamente idêntico. Por quê? Porque aqui é aquela história dos efeitos da sentença após o trânsito em julgado, é contra todos. Em erga omnes aqui, e por que é que eu digo com o inciso 1 do artigo 103? Porque lá se refere a direitos difusos, e o direito numa ação popular é sempre difuso, nós já falamos isso reiteradamente. Tá certo, minha gente? Olha como é interessante. Aqui mais um dos efeitos da sentença, artigo 17 é efeito da sentença, do artigo 10 para frente, tudo é efeito de sentença aqui. De uma forma ou de outra, está tratando de efeito de sentença. Efeitos principais, efeitos acessórios, efeito quanto à execução, efeito quanto à liquidação, e vai por aí afora. Muita coisa, tá certo? Então, artigo 18, tudo que foi falado com relação ao artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor, aplica-se aqui, que é a mesma coisa do que está dito lá. Artigo 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Daqui julgar a ação procedente, caberá a apelação com efeito suspensivo. Esse artigo também é interessante por uma questão bem peculiar. Se você pegar o Código de Processo Civil, você vai verificar que as sentenças proferidas contra o poder público, elas é que estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição. Aqui, a sentença, ela foi julgada em favor do poder público, ou por carência ou por improcedência. Carência de ação é julgamento sem análise do mérito, era a linguagem do Código de Processo Civil de 39, certo? E improcedência da ação. Improcedência da ação, quem foi condenado foi o autor. E quem foi que ganhou? O demandado, o poder público. Aí, neste caso aqui, há duplo grau de jurisdição? Sim. Por quê? Porque, olha, aqui também esse artigo 19 se casa com o parágrafo 3º do artigo 6º, com o artigo 17, tá certo? Por quê? Porque o titular dos direitos perdeu. Quem é o titular do direito? O cidadão. O cidadão e seus concidadãos. Ou seja, o restante da coletividade, cidadão, perdeu a demanda. Esses eram os titulares do direito. Se eles perderam, em favor dele existe o duplo grau de jurisdição. Estão vendo aí o detalhe qual é? Parágrafo 3º do artigo 6º, artigo 17 e artigo 19. O raciocínio desenvolvido é o mesmo, tá certo? E, se quiser, pode haver ainda, logicamente, se for julgado procedente a ação pelo autor, aí, logicamente, o recurso cabível é voluntário. Quer dizer, aí o réu poderá recorrer, mas é voluntariamente, não é ou não haverá remessa obrigatória.
É isso que dita o artigo 19. No parágrafo 1º desse artigo, diz que das decisões interlocutórias cabagravas de instrumento, foi essa uma matéria regulamentada pela Lei 6.014 de 73, que sistematizou a questão de recurso do Código de Processo Civil de 74, tá certo? Bom, as sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação suscetíveis de recurso poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. Bom, esse parágrafo 2º está dizendo, além da remessa obrigatória que tem no parágrafo 1º, certo? No parágrafo 1º, não, na cabeça do artigo 19, além da remessa obrigatória, pode existir também o recurso voluntário, tanto por parte do autor do cidadão, ou qualquer outro cidadão, o cidadão que é autor, ou qualquer outro cidadão, e do Ministério Público. Está aí, eu tinha falado também da legitimidade do Ministério Público, está vendo? Está aí. Então, aí é o chamado recurso voluntário, apelação voluntária, ou qualquer outro recurso que venha a ser interposto. Voluntário. A remessa obrigatória é aquele previsto na cabeça do artigo 19. Tá certo? Muito bem, minha gente. E é muita informação, muito detalhe e peculiaridades, mas sempre dentro de uma lógica, que é a lógica do direito, e a lógica no direito ela se dá de duas formas. A famosa lógica formal, lógica aristotélica, e a lógica do direito, que é aquela lógica chamada lógica material, né? Expressão criada e análise feita por um jurista famoso no mundo, que é mexicano, que escreveu uma obra fantástica, Introdução ao Estudo do Direito, onde ele fixou a questão da lógica material do direito. Então, além da lógica formal, a lógica material. A obra é importante, interessante demais, certo? Muito falada e discutida no mundo inteiro. A lógica formal é a lógica material. A parte conceitual, a parte classificatória, a parte básica do direito, ela é toda calcada na lógica formal. Por isso que a gente, aqui na interpretação, no campo da interpretação, de análise e compreensão dos institutos, sempre a lógica formal resolve as questões. Eventualmente, tem que se trabalhar com a lógica material diante de determinadas complexidades das relações jurídicas, do direito a defender e assim por diante. Então, é isso que precisa ser entendido e compreendido em matéria de direitos e de teoria geral do direito, para poder a gente entender e compreender a leitura das normas jurídicas e se extrair dos textos legais a norma jurídica. Aquilo que eu já falei, eu acho que na aula anterior, isso. Uma coisa é o texto legal, outra coisa é a norma jurídica que se extrai do texto legal. A norma, ela, apesar da gente chamar, às vezes, os textos legais de normas, né? Mas, na realidade, a norma é aquilo que se extrai de compreensão do texto legal. Pode ser que, às vezes, o texto legal traduza a compreensão que se tem da norma jurídica, mas, às vezes, não há completude. Por isso que essa história de a completude é lacuna das leis. A lacuna é na literalidade da norma. A lacuna não existe no direito. Na ciência do direito não tem lacuna. Todo e qualquer dispositivo legal, ele terá sentido e não existe lacuna no direito. Existe no texto legal. No direito, eu vou fazer a completude da interpretação para alcançar a norma jurídica prevista naquele texto legal. Ok? Bom, isso daí, minha gente, é muito importante e interessante para poder a gente trabalhar tudo isso, viu? Bom, o artigo 20 dessa lei, que já é nas disposições gerais, diz que, para o fim desta lei, considera-se a entidade autárquica, o serviço estatal descentralizado, as pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei, as entidades de direito público privado, ou seja, o legislador aqui dá uma... Aquilo em 1965, eu já falei que o legislador dessa lei era altamente casuístico, altamente defensor da tese
da norma ser analítica e não sintética, e quanto mais informação e compreensão que se tenha das coisas, melhor. E aqui ele dá uma extensão enorme com relação ao conceito de entidades autárquicas, não é? Aí ele aponta, por exemplo, como tendo a mesma natureza de autarquia para efeito desta lei, o serviço estatal descentralizado com personalidade jurídica custeado mediante orçamento próprio, independente do orçamento geral, as pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei para a execução de serviços de interesse público social. Quer dizer, essas pessoas jurídicas podem não ser uma autarquia. No entanto, como elas foram criadas para executar um serviço público de interesse social e custeado pelos cofres públicos, logicamente, ela passa a ter natureza de autarquia para efeito de responder por uma ação popular. As entidades de direito público ou privado, a que a lei tiver atribuído competência para receber e aplicar contribuições para fiscais. Olha aí, tudo isso são conceitos que alargam a concepção, a ideia e o conceito de entidade autárquica. Aqui nesse artigo 20 nós temos essa abrangência de compreensão, tá certo? Bom, e no artigo 21 nós temos a questão da prescrição. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. Aqui, o legislador foi muito econômico e só fez isso. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. Se prescreve em 5 anos, é 5 anos de quê? Depois de consolidado, de constituído o ato administrativo, não é? Então, o ato administrativo, uma vez constituído, uma vez realizada a sua completude, né? E preenchido aqueles requisitos, principalmente da questão da publicidade, né? Da questão da comunicação do ato, se for um ato individual, mas se for um ato coletivo, a publicação, a cientificação, a coletividade, esse é o momento em que ele, logicamente, começa a correr o prazo prescricional. Por exemplo, um contrato administrativo, ele tem o início de prescrição quando assina-se o contrato e publica-se esse contrato, né? Professor, se ele não for publicado, ele nunca começa sequer a prescrição. Esse aqui é um detalhe. Esse detalhe é importante, certo? E se for a licitação entre a data da abertura da licitação até se formar o contrato, se decorrer mais de 5 anos, você terá que, em 5 anos, trabalhar a questão do vício, do defeito, da irregularidade numa licitação, porque o processo de contrato administrativo ele configura 2 momentos históricos bem distintos, né? Um é o da licitação, e aí pode ser até a dispensa da licitação, mas é um processo prévio para se formar o contrato. E outro é o do contrato e a execução, o cumprimento desse contrato, tá certo? E outra coisa é a conclusão desse contrato, quer dizer, quando concluído a obra, quando concluído o serviço, a compra do bem, aí também é outro momento que pode surgir a questão da prescrição. É interessante esses detalhes para saber quando é esse prazo prescricional, ok? Bom, minha gente, aí vem o artigo 22 que diz: aplicam-se à ação popular as regras do Código de Processo Civil, naquilo em que não contrariem os dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação. Bom, esse Código de Processo Civil aí, logicamente, era o Código de Processo Civil de 39, não é o Código de Processo Civil atual. Mas hoje tem que se ler o quê? Exatamente o texto de acordo com o Código de Processo Civil atual. Aplicam-se à ação popular as regras do Código de Processo Civil naquilo em que não contrariem os dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação. Porque nós estamos diante de um texto de lei especial. Naquilo que é especial em relação ao Código de Processo Civil, prevalece a norma especial. É aquelas questões que vocês já viram lá a partir da introdução ao direito, eu não sei mais qual foi a matéria que é dado isso, a questão das antinomínias, né? Antinomínia por hierarquia, antinomínia por hierarquia da norma, antinomínia por questão histórica da norma, a norma primeira, a segunda e assim por diante, que é editada, né?
Então, nós temos aí essas situações que precisam ser, olha, tudo aquilo que eu digo, a história de fazer as conexões da teoria geral do direito com o direito que vai, no campo da dogmática jurídica, vai ser trabalhado. Reparem que eu chamo bem atenção sempre para esse aspecto, para fazer as conexões. As conexões é que são importantes, não é? Porque tudo que se estuda em direito, a partir da primeira aula de introdução ao direito, dali por diante, o que você viu naquela primeira aula, você vai ter o resto da vida que começar a fazer conexões. Você vai ter que ver aquela matéria toda, depois do primeiro ano, do segundo ano, todas aquelas matérias, e no terceiro em diante, principalmente do segundo e terceiro em diante, você já sabe que vai ter que fazer conexões com aquela base todinha, principalmente a base do primeiro ano. Além de outras matérias que vão se conectando no decorrer do tempo também. Reparem que nós aqui temos muita conexão, o objeto do processo coletivo é muito voltado para a questão do direito administrativo. Direito administrativo, vocês estão pagando, ou terminaram de pagar agora, no terceiro, quarto ano já. Mas também antes do quinto ano e antes do quarto ano tem processo coletivo, que pode ser num semestre de direito administrativo, no outro já ser processo coletivo, e que tem que se conectar, porque o objeto do processo coletivo está muito voltado sempre para as relações de direito público e de direito administrativo. Nós falamos demais aqui, precisamos muito de direito administrativo. E nessa ação civil pública, ação popular, ação improbidade administrativa, que é a próxima que nós vamos ver, como precisa estar muito antenado no direito administrativo. Então, são as conexões e são tudo que a gente estuda, e principalmente com a teoria geral do direito, porque tudo que se vê depois tem conexão com a teoria geral do direito. Não é possível se trabalhar sem isso. Né? E essa teoria geral do direito, você vê, ou como teoria geral do direito, uma parte em introdução ao direito, outra parte em história do direito, outra parte em introdução ou teoria geral do direito civil, não sei como é que é dado na universidade, mas tem que ter todo esse acervo de informação e conhecimento. Ok? Muito bem, pessoal. Olha aí, terminando a ação popular, mais uma ação coletiva vista. Queria informar vocês duas coisas. Primeiro, na próxima aula nós já vamos trabalhar a ação de improbidade administrativa, certo? Por essa razão, tem uma segunda informação importante. Vejam que estas ações que nós estudamos até agora, as ações coletivas do Código do Consumidor, a ação civil pública e a ação popular, a questão dos efeitos da sentença, chamar bem a atenção desse aspecto, porque nós vamos falar muito dele lá na nova ação, é sempre voltado para os efeitos clássicos da sentença, na obrigação, no efeito declaratório, constitutivo. Por exemplo, uma ação popular, quando ela é julgada improcedente, qual é o efeito dessa sentença? Efeito declaratório, declarou a validade do ato jurídico. Olha aí, puramente. Quando ela é julgada improcedente, certo? Quando ela é julgada procedente, qual é o efeito? Condenatório de obrigação. Condenatório de obrigação de pagar ou de entregar, ou de fazer ou não fazer, pode ser, dependendo da circunstância. E também o efeito desconstitutivo do negócio jurídico. Olha aí. E o efeito acessório de custos, despesas processuais, efeito acessórios processuais, liquidação, execução do julgado, tudo é trabalhado. Vejam aí. Sempre dentro daquela visão clássica. Essas ações são sempre trabalhadas nesse ponto. Na ação civil pública, nós vimos que ela é vocacionada a ter efeito no campo das obrigações e pagar, eventualmente, as ações coletivas na defesa de direitos individuais sempre é de pagar. Nas ações coletivas na defesa de direitos difusos, sempre é de fazer e não fazer. Nas ações coletivas, na ação coletiva, na ação popular, o efeito desconstitutivo, inibitório, de pagar também, de entregar e, eventualmente, de fazer ou não fazer também, dependendo da circunstância do negócio jurídico que está sendo objeto de... E hoje, principalmente no campo, principalmente
do objeto da ação nessa visão mais moderna, quanto ao meio ambiente e quanto à violação ao princípio da moralidade, visão a violação ao patrimônio histórico, paisagístico, turístico, e vai por aí afora, certo? Então, essa concepção é muito importante. Por quê? Porque nós vamos trabalhar agora com uma ação, na próxima aula, hoje é sexta, né? É segunda-feira, nós vamos amanhecer o dia já entrando nesse campo e vendo uma ação cujos efeitos da sentença vão ser sempre efeitos que fogem um pouco a esses efeitos clássicos. Efeito da sentença contra a restrição de direito, a perda de direitos. Olha, não tem esses efeitos no rol dos efeitos clássicos, certo? Então, é importante a gente ver isso e trabalhar isso para ir se tendo a ideia macro e a ideia micro. A ideia micro, quando a gente analisa cada coisa. E aí nós temos a questão da visão do direito e da hermenêutica dentro do ciclo hermenêutico de Gadamer, tá certo? Tudo isso precisa a gente trabalhar. Olha, e se vocês não viram o ciclo hermenêutico de Gadamer lá em hermenêutica, pelo amor de Deus, paciência, né? Precisava ter visto, a fim de que você chegue aqui numa hora dessa, faça as conexões das coisas e entenda as coisas. Tá? Isso é que precisa ser trabalhado, ok? Então, por hoje, nós ficamos aqui, terminando aí mais um processo coletivo, e na próxima semana, segunda-feira, a gente inicia a ação de improbidade administrativa, ok? Então, um abração para todos vocês, um bom final de semana, bom estudo, trabalho, eu não sei, lazer, o que vocês forem fazer, que seja viável.